O jornal Folha de São Paulo acaba de revelar uma verdadeira farra com dinheiro do povo brasileiro envolvendo gastos com cartão corporativo por parte de Lula. Diante desta matéria escandalosa, dona Gleisi Hoffmann entrou em pane e acaba de vir nas redes sociais defender o seu maridão, o seu amante. Defender o seu presidente, dizer que na verdade tais gastos são relacionados às viagens internacionais que Lula tem feito para, segundo ela, recuperar a péssima imagem que Bolsonaro deixou do Brasil perante o mundo. Se já não bastasse isso, tem até jornalista do UOL que, como assessor extraoficial de imprensa do petista, tentou sair em defesa, mas passou um vexame daqueles. E é claro que aqui, Felipe Lintz, eu mesmo, vou desmascarar tudo isso e te mostrar nos mínimos detalhes a verdade. Nada além da verdade. Bora lá. Chegou a minha vez. Este canal vai sair do ar a qualquer momento e fazer com que você perca o acesso à verdade. Nunca antes da nossa história, palavras como contestar, duvidar, questionar foram tão ameaçadoras. Diante disso, acaba de ser criada a nova rede social da direita, a Brasil Inverso, que está pronta para defender a sua liberdade de expressão na internet. Para você se inscrever nesta nova rede social, saiba que é muito rápido e fácil. Basta você clicar agora nesse link que se encontra logo aqui embaixo na descrição deste vídeo e fazer a sua inscrição. O primeiro mês vai ser totalmente gratuito, onde você vai poder experimentar conteúdos exclusivos como podcasts, entrevistas, lives semanais e ainda vai acompanhar os seus influenciadores favoritos em um único lugar. Te espero por lá. Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Faturas dos 7 primeiros meses colocam o petista com conta mensal recorde. Planalto diz que há relação com viagens ao exterior. Lula gastou quase 8 bilhões de reais no cartão corporativo até o mês de agosto. O valor é um recorde para o período se comparado aos governos anteriores dos ex-presidentes Jair Bolsonaro, Michel Temer e Dilma. De acordo com o levantamento, o valor gasto pelo petista de janeiro a agosto, pai dos pobres, representa 50% a mais do que o montante despendido por Bolsonaro, por exemplo, no mesmo período do ano de 2019, 5 milhões de reais com valores atualizados pela inflação. Ainda foi apontado que no mês de junho foi o mês com maior valor gasto por Lula no cartão corporativo. O montante ficou próximo de quase 2 milhões de reais. Foram pagas despesas das viagens para Roma, Paris, Japão e Londres realizadas recentemente. Segundo dados das faturas do cartão corporativo, Lula tem gastado pouco mais de 1 milhão de reais em média todos os meses desde que assumiu seu terceiro mandato presidencial. Diante desta matéria que desmascara o discurso de que Lula é o pai dos pobres, dona Gleisi Hoffmann foi correndo para as redes sociais tentar sair em defesa de seu amado. Folha teme em fazer matéria enviesada sobre o uso do cartão corporativo por Lula, que está recolocando o Brasil no cenário mundial, buscando investimentos e fechando acordos comerciais, trazendo bilhões em negócios para o país, nada de motociata e passeios de jet ski ou férias, é muito trabalho na reconstrução do que foi demolido. Olha, dona Gleisi, por incrível que possa parecer, eu até concordo, ao menos em parte, com a senhora. Efetivamente, não tem como Lula gastar sequer um único centavo com motociata, passeata, manifestação, jet ski ou qualquer coisa similar. Nada que envolva apoio popular, até porque por onde Lula passa ele é vaiado, e mesmo quando tenta frequentar praias, como a senhora lembrou que Bolsonaro muito frequentava, Lula é obrigado a expulsar os banhistas para não ser vaiado pelo povo brasileiro que, segundo vocês tanto dizem, o amam. E diante desta farra revelada, é claro que teve jornalista da velha imprensa que, correu rapidinho para sair em defesa de Lula, dizendo o seguinte: é natural, né? Bastante natural, na verdade, porque é o seguinte, o presidente Lula, ele tá, inclusive os meses em que houve mais gasto, foram os meses que ele fez mais viagens ao exterior. Depois de um país, depois de 4 anos, de um governo, de um presidente que era visto como um pária global, que era visto como uma pessoa, tipo, que os outros governantes não queriam nem ter perto, né? O Brasil, ele tem quase uma obrigação de voltar a estabelecer laços políticos e econômicos com o restante do mundo. Estabelecer laço político, uma visita de um presidente da República, não é simplesmente, vamos apertar a mão e tirar foto. Isso aí é o que o Bolsonaro fazia. Vai tomar sorvete em Roma, vai comprar um terninho, vai fazer alguma coisa nesse sentido, né? O que uma visita presidencial faz é carrega um monte de empresários, carrega um monte de políticos, carrega um monte de gente para fazer acordo, para fazer convênio, para fazer apoio mútuo e para vender. A ideia é vender os produtos brasileiros no exterior. Viagens como essa são viagens também de caixeiro viajante para vender produtos brasileiros no exterior. Pergunta para a indústria, pergunta para a agricultura a importância de fazer contato, de vender, de fazer acordo com países que podem ser, que são e que podem ser grandes compradores do Brasil. E aí você pega o governo brasileiro,
deve no final do governo, etc, vai libera as contas como é de praxe. Deveria, na minha opinião, poderia até liberar antes. Eu acharia muito melhor. Eles falam que é por questão de segurança, mas espero que em algum momento, é claro, deve ser liberado, né? Isso, afinal de contas, uma democracia. Agora, a questão é a seguinte: nos meses, você vai pegar os gastos de viagem, são gastos importantes. Por outro lado, o que o Bolsonaro gastava? O Bolsonaro gastou e torrou dinheiro em coisa que não tinha a ver. O Bolsonaro gastou, tem matérias mostrando, matérias esse ano, na hora que os dados do cartão corporativo do Bolsonaro foram liberados, que o Bolsonaro gastou 4,7 milhões de reais só em feriadões e motocicletas. Ou seja, quando ele estava curtindo férias, ele gastava uma grana violenta no Guarujá, em São Francisco do Sul, andando de jet ski, indo no Beta Carreiro World, tipo, se divertindo, dando cavalinho de pau em carro, né? Não trabalhava. Ele não trabalhava, ele gastou uma grana violenta em McDonald's, em fast food, e na época da campanha eleitoral, que ele usava o cartão corporativo para pagar a eleição dele. Isso é inaceitável. Aí é um absurdo. Não tem espaço para falso paralelismo. O Lula tá gastando para trabalhar. O Bolsonaro para fazer campanha eleitoral para vagabundear. Opa, pera um pouquinho aí. Vocês perceberam que o que esse jornalista do UOL falou é basicamente a mesma coisa que a dona Gleisi Hoffmann afirmou em suas redes sociais? Olha, se tivessem combinado, não teria dado certo. Sara, se liga neste comparativo feito pelo jornal Poder 360. O presidente Jair Bolsonaro foi o que menos gastou, 32,7 milhões de reais em cartão corporativo. Enquanto isso, Lula, no seu primeiro mandato, com valores atualizados, corrigidos pela inflação, é claro, para sermos aqui justos, gastou quase 60 milhões de reais. Basicamente o dobro de Bolsonaro. Se formos pegar o primeiro mandato de Dilma Rousseff, onde ela conseguiu governar por 4 anos, foram gastos mais de 42 milhões de reais. Ou seja, não dá nem para comparar com o que Bolsonaro gastou em seu mandato. E se tem uma coisa que estes militantes de esquerda travestidos de jornalistas ainda não perceberam quando constroem as mais diversas narrativas para tentarem justificar os altos gastos com o cartão corporativo por parte de Lula, é de que acabam admitindo, no fundo, de que o presidente Jair Bolsonaro gastou muito menos do que os governos do PT e, por consequência, economizou o dinheiro do povo brasileiro. Mas como a militância de esquerda fala muito mais alto, eles acabam não admitindo de que ao mesmo tempo o presidente Jair Bolsonaro conseguiu fazer grandes acordos comerciais pelo mundo. Para começar, vou relembrar 2 pequenos casos. No ano de 2021, o governo de Bolsonaro conseguiu passar de 50 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros no nosso país. Detalhe, em pleno ano de 2021, estávamos vivendo uma situação muito especial na área da saúde. Se já não bastasse isso, tivemos ainda o presidente Bolsonaro conseguindo restabelecer a distribuição de fertilizantes no Brasil em conjunto com a Rússia, salvando o agronegócio brasileiro e, por consequência, salvando o crescimento econômico do Brasil. Bom, e como vocês já perceberam, a narrativa que começou a ser criada pelo governo e está sendo repercutida por uma parte da nossa imprensa é de que os gastos aumentaram de maneira recorde porque temos um presidente que trabalha ao contrário de Bolsonaro. Bom, só para eu lembrar uma coisa a vocês, se liga só nesta matéria do Poder 360 também do mês de abril deste ano. Lula fala em acordos de 50 bilhões de reais com China e 12 bilhões com Emirados Árabes em uma de suas viagens. Mas pactos são vagos e representam meras promessas, mas para que vire investimento de fato, falta a concretização de contratos que ainda não foram assinados. Duvidando do que eu estou falando, eu abri a notícia do jornal Poder 360, que listou em detalhes os tais acordos multibilionários que a turma do PT tá cantando por aí. Se liga. Memorando de entendimento sobre o grupo de trabalho de facilitação de comércio entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e o Ministério do Comércio da China. Ponto. Segundo, protocolo complementar. Outro, memorando de entendimento sobre cooperação em pesquisa e inovação. Outro acordo que foi assinado lá, memorando de entendimento. Outro, memorando de entendimento. Mais um, memorando de entendimento. Outro, memorando. Mais um, memorando. Memorando e nada, pessoal, é a mesma coisa, tá? São meras promessas, metáforas. Outro aqui, acordo de coprodução televisiva. Memorando. Mais um, acordo de cooperação entre agência de notícias, só isso, compartilhamento de notícias. Memorando, mais um memorando.
plano de cooperação espacial que já existe entre Brasil e China há muitos anos, não é nenhuma novidade. Plano de trabalho Brasil e China de cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal. Isso já existe, não é nenhuma novidade. Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil com a China. Mas nada além disso, ou seja, protocolo e memorando. Como disse a própria manchete aqui do jornal Poder 360, tudo não passa de uma mera promessa. Além disso, essas viagens têm servido a Lula episódios de vexame, como é o caso da primeira viagem que ele fez ao exterior, no caso para a Argentina, e quando teve a oportunidade de falar algo produtivo, resolveu falar a seguinte bobagem. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada. Sim, economia privilegiada da Argentina, a mesma que fechou o ano de 2022 com quase 100% de inflação, a maior desde o ano de 1991. Já outro grande fruto dessas viagens de Lula ainda para a Argentina, o petista voltou a dizer que o Brasil voltará a financiar via BNDES obras em países aliados. Além disso, durante tais viagens, Lula tem sido vaiado por onde passa, como é o caso da sua recente passagem em Nova York para a participação na Assembleia Geral da ONU, sendo expulso por patriotas aos gritos de bandido. Já outra viagem fracassada de Lula foi sua ida a Cuba. Segundo uma matéria da BBC, o petista discursou para uma plenária basicamente vazia, não recebeu um único aplauso, foi ignorado pelas autoridades e ainda não sabia sequer o horário que começaria a sua palestra. E para seguir te mostrando a verdade em relação à forma que Lula tem feito, segundo ele próprio, para que o Brasil volte a ser gigante, respeitado mundo afora, olhe só esta sequência de gastança com cartão corporativo. Em Paris, hotel de alto luxo de Lula e Janja custou R$728 mil por 2 dias. Conheça hotel luxuoso de Lula em Nova York na viagem de mais de R$7 milhões. Mais uma vez, Lula e Janja optaram por hotel de alto luxo nos Estados Unidos. Hotel de Lula e Janja na Índia tem diárias de até R$60 mil. Taj Palace em Nova Delhi conta com piscina aquecida, restaurante de luxo e salões de festa. Governo Lula gastou R$850 mil em hospedagem para o petista passar um único dia em Madrid. O Itamaraty informou que a despesa para acomodar a comitiva na capital espanhola foi de quase US$172 mil. Hotel de luxo para Lula na África custa R$200 mil. Planalto paga R$216.800 de hotel para Lula e Janja em Brasília. Portanto, aqui está a verdadeira face das viagens de Lula e Dona Janja mundo afora, para, repito, segundo ele, segundo a imprensa, segundo a turminha da esquerda, fazer o Brasil voltar a ser gigante. Me engana que eu gosto, mas tá bom, né? A história é deles e eles contam da forma que querem. Basta a mim, enquanto jornalista, lidar apenas com os fatos que aqui mostrei a vocês. E aí, Dona Glaze, vai dizer o quê? Que a matéria da Folha de São Paulo é mentirosa? Vai acusá-los de propagar mentiras? Tô aguardando as cenas dos próximos capítulos. Bom, mas o mais importante, né, pessoal, é que o amor venceu. Mas olha, se bem que esse amor ultimamente tá custando muito caro, viu? E o pior de tudo é que nós, o povo brasileiro, é que estamos pagando a conta. E enquanto isso, nada de picanha, hein? São quase 10 meses sem a nossa querida e tão amada picanha com aquela gordurinha na farofa. Se bem que a gordurinha na farofa e a picanha, eu acho que só tá rolando pro casal mais amado do Brasil. E outra conclusão que eu tenho aqui é que Lula tirou apenas uma única brasileira da pobreza. Se chama Janja da Silva. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade ou no próximo hotel de luxo. Na próxima viagem de Lula e Janja. No próximo gasto com cartão corporativo. E tchau, tchau.